कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री colocar nele. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Or you translate? You translate? Understand? Okay, good. Huh? So, first of all, offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satmad Bhakti Vedanta Sila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauragovinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakat Sridhar Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishtam Vishnupada, Paramahansa Parivagacharya Sutrasata Shishimad, Shila Bhakti Vedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj, e simultaneamente, meus sannyasi Shri Guru Nitalila Pravishtam Vishnupada, Sutrasata Shishimad, Shila Bhakti Vedanta, Shila Narayana Goswami Maharaj, também a Nitalila Pravishtam Vishnupada, Shila Bhakti Vedanta, Shila Swami Maharaj, Nitalila Pravishtam, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Nitalila Pravishtam, Shila Gauragovinda Maharaj, Nitalila Pravishtam, Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a todos os convidados respeitáveis presentes aqui hoje. So I will not take too much of time. Few words I will just speak. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, falarei apenas algumas poucas palavras. Está muito alto? All you spoke very nicely Todos vocês falaram belamente and also express your heart. e também expressaram o coração de vocês. How to develop our spiritual life. Como desenvolver a nossa vida espiritual. Lord Chaitanya Mahaprabhu did not write any books. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele não escreveu nenhum livro. And just he recited only 8 verses. That is called Sikshastakam. Ele apenas recitou 8 versos que são conhecidos como o Shikshastakam, That's very important in our spiritual life. que é algo muito importante para a nossa vida espiritual. But all the Veda, Purana, Upanishad, Ramayana, Mahabharata, everything is what? Inside just 8 verses. Todos os Puranas, Vedas, Upanishads, assim como o Mahabharata e o Srimad Bhagavatam estão todos contidos dentro desses 8 versos. There's all the water of the ocean, one small jar. Assim como se toda a água do oceano tivesse contida dentro de um jarro. Understand? But sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu, he recited some Rag Bhakti, some slokas also. Mas às vezes Mahaprabhu ele também recitava alguns Ragabhaktas ou outros slokas também. Understand? Very nice, beautiful. That verse is recited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. É muito belo esses versos recitados pelo Senhor Chaitanya That is called Mahaprabhu. high class Braj, highest transcendental Parabur mode. São versos sobre esse verso de humor de amado e amante mais elevados de Braj. Prabhas, Parabhasini, Nari, Vyagropi, Griha Karma. So this verse actually recited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Esses versos na realidade foram recitados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Or another phrase also Lord Chaitanya recited
Oi dino deadro nato mathura nato kadavulakse. The highest class separation mode recited by Lord Chaitanya O Mahaprabhu. Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele também recitou esse verso da mais alta, elevada classe do sentimento de separação. But everybody cannot understand. Mas nem todos podem entender. But everybody, general person can understand 8 verses recited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas as pessoas em geral elas podem compreender esses 8 versos manifestos pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Because in this Kali Yuga there are no any other way to attain to abode of Lord. Porque nessa Kali Yuga não há outra maneira para se alcançar a morada do Senhor. And all we are wandering in the cycle of repeated birth and death. Todos estamos vagando pelo ciclo de nascimentos e mortes. And why? Por quê? Because we forget to Krishna. Porque nos esquecemos de Krishna. And Krishna bahirmukh hoya Bhagavan cha kare ataiv mayata Japati Adhari. Japati adhare. And when jivas, living entity manifested from the marginal potency of Lord, the Tasya Shakti, Então a diva, a alma, ela foi manifesta dessa potência marginal do Senhor, chamada Tatastha Shakti. first understand what is the meaning of Tasya Shakti, marginal potency of Lord. Primeiro entenda o que é Tatastha Shakti, ou a potência marginal do Senhor. You understand? Marginal means one side transcendental world and another side material world. Vocês entendam que é uma margem? Significa que de um lado há o mundo espiritual e do outro lado o mundo material. So jivas in this way manifested in the middle. Então as almas dessa Take the forma... baby, go back. Por gentileza, as crianças devem ir para o fundo. Huh? Então a diva, ela está manifesta então justamente nessa margem. Take the baby back. Haribo. Hare Krishna, por Baby gentileza, não. colocar o bebê para o fundo. Give the prasad. Dê um pouquinho de prachada para esse bebê. Baby is hungry. Give prasad. And maybe sleep. O bebê está com fome, então, ou talvez esteja com sono. When you are a small baby, also hungry and sleep. Quando você era um bebê pequeno também, quando você ficava com fome ou sono, você chorava. Return. We verdade, did não? not give the chance to mother how to listen Harikatha. E dessa forma, os bebês eles não dão chance para as mães ouvirem Harikatha. We forget or not? The mother she knows. Mother she remember. A gente não deu chance para nossa mãe ouvir Harikatha. A gente talvez tenha se esquecido, mas a nossa mãe se lembra. Well, when you remember, when you become mother, then you understand. Quando que você vai entender isso? Quando você se tornar uma mãe, aí você vai entender o que é isso. When baby will become mother, then understand. Quando o bebê se torna mãe, aí ele sabe o que a mãe passou. This is true, no? Isso é verdade ou não? Yes. Hari, make claps at least. Por favor, pelo menos bata a palma. So just I come back to Chaitanya Mahaprabhu. I also explain this. How jivas coming in this material world. Então, voltando ao ponto, eu estou explicando como as divas elas vieram para este mundo material. Jivas manifested from Krishna's marginal potential, Tasya Shakti. Então, as almas elas foram manifestas da potência marginal de Krishna chamada Tatastha Shakti. Tasya Shakti means that is called marginal. One side transcendental world and another side material world. Então, Tatastha Shakti significa potência marginal, quer dizer que de um lado há o mundo espiritual e do outro lado o mundo material. So that time you can see that side also both sides. Então, nessa margem, que significa que você consegue enxergar os dois lados. That time you can decide which way will you go. Nessa forma, nesse momento, você pode decidir para que lado eu vou. Just give an example. Actually, Brahmachari's life. Por exemplo, a vida de Brahmachari. You decide Você decidiu. which way will go. Você decide que lado eu vou. Which way? You will go household. You will also go to household life or go to renounced life. Então você está olhando pensando, será que eu vou para a vida de grihasta, de chefe de família, ou vou para de Brahmachari, vida de renúncia? Understand? Which way will go? You decide. Para onde você vai decidir. This is true. Which way will go? Para onde ir? Para qual lado ir? Na verdade, você And decide. once you jump, then you cannot go back. E uma vez que você pula, você não pode voltar atrás. You understand? Você entende? Go this way or this way. Você vai para um lado ou para o outro. In the same way, when jivas
and manifested from the marginal potency of Lord. Fala português. Dessa mesma forma, quando as divas elas se manifestam na potência do Senhor. Não, eu vou falar Richard. That time you can see one side transcendental world, another side material. Então, nesse momento, na potência marginal, você pode ver o mundo espiritual e o mundo material. Those jivas say to transcendental world, attend to the transcendental world. Então, as divas que escolhem ir para o mundo espiritual, elas alcançam então o mundo espiritual. Are those jivas attracted with this material world? E as divas que escolhem o mundo material, And they have come in this material world. elas vêm para esse mundo material. This material one name is called Mayik Jagat. O nome desse mundo material é Mayik Jagat. What is it? O que eu disse? Mayik Jagat. Maya is very powerful. Significa que Maya é muito poderosa. Maya creates many kinds of illusion. Maya ela cria muito tipo de ilusão. Like zig, 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 zig. zig, 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 zig. Illusion. Ilusão. So those jivas completely elucidated by Maya's very beautiful, attractive. Then those are attracted to the Maya. Então as divas que foram, as almas que foram iludidas pela beleza de Maya, elas vêm para este mundo. All you are coming in for this material world. Vocês vieram para este mundo material. So you can ask why we are in this material Você world. pode se perguntar por que What is eu your estou nesse fault? mundo material. Qual a minha falha? Because we did not serve to Krishna. Porque nós não servimos a Krishna. We want to serve to Maya. Escolhemos servir a Maya. Maya Seva. Maya Seva. To enjoy with Maya. Para desfrutar de Maya. Maya says that you cannot enjoy with me. Mas Maya está dizendo, você não pode desfrutar de mim. Then the Maya grabbed. Então Maya pegou você. Then Maya Devi she also gave two dress our. E Maya te deu duas roupas. One is called Uma chamada Maya took tendency. One is called Avarnatmika, another is called Vikshep Atmika. Aratmika. Avaratmika, Briti. Vikshep Atmika. E ora, Vikshep Atmika. Avara means to cover. Então uma significa cobrir. Understand this? Entende isso? If you admitted in the hospital, Se você for then admitido they no will give hospital, their dress. eles vão te dar Hospital dress. a roupa do hospital para você usar. Understand? Understand? They will say, if I take out this dress, they will give their nice Eles dress. vão pedir para você tirar a roupa que você tá e vão te dar uma roupa específica ali do hospital. In the same way, Maya Devi, she will give a very nice dress. This. Dessa mesma forma, a Maya Devi vai te dar uma roupa muito bela. What is the dress? Que roupa é essa? That is called gross body. Isso é chamado, que roupa é chamada de corpo grosseiro. This gross body made by the 5 elements. E esse corpo grosseiro é feito de 5 elementos. Understand? This gross body. Isso é chamado de corpo grosseiro. Inside then after gross body, also inside giving another body that is called Sukshma Sarira, that is called subtle body. E dentro desse corpo grosseiro, ela te dá um segundo corpo, que é o corpo sutil, Sukshma Sarira. Now we are covered with gross body and subtle body. Então agora estamos cobertos pelo corpo grosseiro e o corpo sutil. Not only this, Maya Devi, she also cover our body also very nicely tied with the 3 ropes. E não só isso, mas ela amarrou essa roupa que ela deu com 3 cordas bem fortes. What are the 3 ropes? Quais são essas 3 cordas de Maya? Maya 3 gunas. São as 3 qualidades de Maya. Satta, Raja and Tamang. Satarajitamas. And she also makes forget to our own identity. E ela fez com que a gente se esquecesse da nossa identidade. This is that. And then Maya Devi very nicely packing and throw in this material world. E dessa forma, Maya Devi nos empacotou e nos jogou nesse mundo material. Now we are coming in this material world. E aí viemos para este mundo material. And also many kinds of our bodily identification. E então obtivemos muitas identificações corpóreas. What is the bodily identification? Quais são as identificações corpóreas? Fala. Falem. What is the first our bodily identification? Qual a primeira identificação corpórea? I am man. Por I exemplo, am woman. eu sou homem ou eu sou mulher. Sim? First thing is coming. Essa é a primeira identificação corpórea. And all you are always absorbed this way. I am man or I am woman. Vocês estão sempre absortos pensando nisso. Eu sou homem, eu sou mulher, All this etc. time coming in this form, you are there. Bodily concept, the Atma.
Isso é Dehatma Abhimana, essa concepção corpórea. There's many kinds of also bodily conception. Like I am Indiano, I am what is it called? Brasileiro. Existem muitos outros tipos de concepções corpóreas também, como eu sou I am indiano, British. sou brasileiro, sou britânico, All sou kinds of americano. this Muitos tipos. Actually, this is called the false identification. Isso é chamado, na verdade, de falsa identificação. I mean, this is not true. This is a changeable also. Isso, na verdade, isso é algo temporário. We are not saying everything is completely false. We are saying this is temporary. Não estamos dizendo que tudo aqui é falso. Apenas estamos dizendo que é temporário. Changeable and temporary. Mutável e temporário. And I'm learned, I'm scholar, Eu sou erudito, eu sou inteligente, I'm rich, sou rico, I'm poor. sou pobre. All these are, that is called, all types of designation, that is called temporary and also changeable. Todas essas designações, elas são temporárias e mutáveis. And one day you are rich, then after a few years, then you will become poor. Um dia você é rico, depois de muitos anos você fica pobre. Or one day you are very poor, then after a few years you will become very rich. Ou um dia você é pobre, depois de muitos anos talvez você fique muito rico. This is going on this, always. Então isso vai dessa forma, acontece dessa forma. One day I am very small baby, Um dia você é um then bebê, young, youth, old age. depois fica adolescente, adulto, jovem, Then one day give up this body. e aí depois você abandona esse corpo. This is going on. All these things rotation going on in innumerable time and unlimited time. Então essa rotação ela acontece inúmeras vezes, infinitas vezes. But inside the Atma soul, there is the eternal transcendent. Mas lá dentro há a alma que é eterna e transcendental. So for this our Veda is saying, Areva Atma drustabba srotabba nididhyasi. Areva Atma drustabba. You try to realize yourself. Por isso os Vedas dizem, tente realizar o eu. And you meditate yourself. Medite no eu. Who are you? Quem sou eu? You are not this body. Quem é você? Você não é esse corpo. Who are you? Quem é você? You are the eternal servant of Krishna. Você é um servo eterno de Krishna. And Jiver Sarup Hoy Krishnera Nitya Das. Krishna Tasta Shakti Veda Veda Prakash. This, all the living entities, they are eternal servant of Krishna. Krishna Nitya Das. Todas as entidades vivas elas são servas eternas de Krishna, Krishna Nitya Das. But we are saying, but not so easy to realize. Estamos dizendo isso, mas não é tão fácil de realizar. So how to realize that I am not this body, I am soul, with the eternal servant of Krishna? Então como realizar que eu não sou este corpo, que eu sou uma alma, serva eterna de Krishna? How will know? Como saber disso? With the association of sadhu, Na associação com os sadhus, listen Harikatha, na associação dos santos ouvindo and Harikatha, chanting holy names. cantando os santos nomes. Then you realize yourself. Assim você conhecerá o eu. All you anarthas, unwanted things will remove from your heart. Todas as impurezas e coisas indesejáveis sairão do seu coração. Without the association with sadhu, Sem associação com as pessoas you cannot santas, realize yourself. Who are you? você não poderá realizar o eu. Quem sou eu? Who are you? Quem é você? Sometimes you are Buddha. Você é Buda. People are laughing. As pessoas dão risada. Well, why are you saying Buddha? O que você está dizendo Buda? I am not saying. Krishna says. Não, eu não estou dizendo. Krishna está Bhagavad dizendo. Gita to No Bhagavad Arjuna. Gita. No Bhagavad Gita ele diz para Arjuna. All you are Buddha or not? Vocês são Buda ou não? Fala, oi. Ei, fala. Are mami vangsa jivo luke. Jivo bhuta sanatana. You taking the negative meaning, so you are laughing. Você está dando risada porque você está vendo o lado negativo da palavra Buda. Bhuta means Atma. Mas Buda, na verdade, Spirit- significa alma. Spirit of soul. A alma é espiritual. All the living entity, they are part and parcel of Lord. Krishna is saying, Todas as almas, as entidades vivas, elas são parte ou parcelas do Senhor. Krishna está dizendo isso. you are not a ghost. Você não é um fantasma. You are the spirit of soul. Você não é um fantasma, você é uma alma espiritual. Conscious being. Um ser consciente. Bhuta also, that is also conscious being. Essa palavra Buda também significa ser consciente. We are human being. Nós somos seres Or humanos. they are called Bhuta, they are ghost.
E os fantasmas também são chamados de Bhutas. And Bhutas have own form. Os Bhutas, os fantasmas, eles têm a sua própria forma. Understand? They can manifest, and according to Jia, they can manifest many forms. De acordo com o desejo de um fantasma, ele pode se apresentar para você de diferentes formas. They have no gross body. Eles não têm corpo grosseiro. Understand? Entende Bhuta isso? means ghost has no gross body. Bhuta quer dizer que o fantasma ele não tem um corpo grosseiro. Bhuta has which body? Que corpo tem um fantasma? Huh? Sukshma body. Sukshma Sarira, o corpo sutil. Understand? Devatas, also their body is there. O corpo dos devatas, dos semideuses, They também are é staying in sutil. Devaloka. Eles ficam na morada Heavenly planet. deles, morada dos semideuses. Huh? We are human being. Mas nós somos seres Manav humanos. Sarir. Manava Sarira. The human being, that means our body made by the 5 elements. E seres humanos quer dizer que o nosso corpo é feito de 5 elementos. This is true. Isso é verdade ou não? So just to coming in this way, Krishna says, Mami Vangso Jivo Loke Jiva Bhuto Sanatana. Mami Vangso. All the living entities, they are my part and parcel. Vangso. Então, Krishna está dizendo essa palavra nesse verso, Amsa, quer dizer que as entidades vivas, Krishna está dizendo, elas são minhas partes integrantes. Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana means eternal and transcendent. E essa palavra Sanatana quer dizer que a alma ela é eterna e transcendental. That is, Atma is very minute. Quer dizer que a alma ela é muito diminuta. Balagro satabhagasya satadha kalpitasya cha bhago jivo sa anantasya kalpati. Lord Chaitanya himself told to Rupa Goswami Pada. O Senhor Chaitanya Prabhu, Mahaprabhu, ele próprio disse esse verso para Srila Rupa Goswami. How the jivas very minute, more than molecular, very small. Como as almas transcendentais elas são menores que uma molécula. Well, how is that? Como é isso? Just you divided the 100 times divided the tip of your hair. Se você pega a ponta do seu cabelo e divide por 100, then again one part also divided and 100. e novamente essa parte que você pegou desse 100, você de novo divide por 100, And that is the form of jiva. How is very minute. esse é o tamanho, a forma da alma, muito diminuta. Same form, Atma, in the body of big elephant. Essa mesma alma está no corpo de um elefante. Our same Atma remains in the small ants or mosquito. E essa mesma alma também reside no corpo de uma formiga ou de um mosquito. So don't you think the elephant body is very big, huge body? So maybe his Atma also big. Então não pensa que só porque o elefante é grandalhão, corpulento, que a alma que está lá dentro é grande. Your body is big body. Seu corpo é grande, não é? Or small baby, body also small. But Atma is what? Very much. E a de um bebê o corpo é pequeno, mas a alma é igual, ela é diminuta. So saying, Areva Atma Drustabha. Areva Atma Drustabha Srotabha Nididhasi. Areva Atma Drustabha, you can see. You can Então você see pode your own soul. Então você pode ver a sua própria alma. Srotabha, you realize yourself. Srutva quer dizer que você realiza você próprio. Nididhasi, also you meditate to him. E também você pode meditar nessa alma. The Sanskrit word that is called Atmadhyan. Isso é chamado em sânscrito de Atma Dhyan. And meditate. Meditação no eu. But now coming to see the Atma very minute. Mas voltando ao ponto, a alma ela é muito pequena, diminuta. How to meditate to him, how to realize about him. Como meditar nessa alma, como realizar essa alma. And now also we completely are contaminated with Maya's threefold. E agora neste momento estamos completamente contaminados pelos três modos de Maya. For the Lord Chaitanya Mahaprabhu recited the first verse of
Shikshastak. Por isso Mahaprabhu, ele, então, explicou o primeiro verso do Shikshastakam. Understand? Every day I'm saying this. Todo dia eu falo isso, não fala? Like, look this. Your Olha só. hand is as like mirror. A sua mão é como um espelho. Look, mirror. Olha só o espelho. Olhem para o espelho. Now mirror is full of dust. E agora esse espelho está cheio de sujeira. Left hand do this. Okay, this is mirror. Olha, faça comigo, olha só o espelho. Everybody looking or not? Todo mundo está olhando para o espelho ou What are you não? looking? Está olhando para o espelho? Reflection coming or not? O seu reflexo está vindo ou não? Not coming. Não, não está vindo. Né? Okay, very carefully. Então, olha só, cuidado. Reflection coming. Presta atenção. O But reflexo ele before- virá. See your reflection, but clean your hand. Mas primeiro, para você ver o reflexo, você vai ter que limpar a sua mão, que é o espelho. So this hand is as like mirror. Então essa mão é como o espelho. So what will do? O que você vai fazer Clean. So agora? Mahaprabhu is saying, Mahaprabhu está Cheto dizendo, darpana. Chetodarpana. That means your heart is as like mirror. Quer dizer que o seu coração, ele é como um espelho. But now this heart mirror completely covered with the dust. Mas agora esse espelho do coração está completamente cheio de poeira. If your mirror completely covered with the dust, you cannot see your own reflection also. Se esse espelho estiver coberto de poeira, você não vai ver o seu próprio reflexo. So what will do now? O que fazer agora? Clean. Limpa. How will clean? Limpe, So Mahaprabhu is limpe. saying, Todos limpem. Cheto darpana marjana. Marjana, understand? Clean. Entende? Mahaprabhu está dizendo isso. E Marjana quer dizer limpeza. So how clean? Como limpar? Well, chanting holy name. Cantando os santos nomes. Nam Sankirtan. Nama Sankirtana. Cheto, clean. Cheto quer dizer limpar. Cheto Marjana. If any dust or mud coming in your body, you can clean with the water. Se alguma sujeira, poeira ficar sobre a sua pele, você pode limpar com água Or tissue paper. ou com lenço umedecido. Clean or not? Você limpa ou não de vez em quando? Then also not going, also some bad smell coming. Mas às vezes fica algum cheiro ruim. Then what will do? O que você faz? You putting the spray, Você coloca um spray, fragrance. um spray de fragrância, um perfume. Doing or not? O aroma vem ou não? If I tell you, you will laugh. Se eu falar pra você, você vai dar risada. After taking bath, Depois de tomar banho, bathroom, depois de ir no banheiro, understand? Showering, then clean your body. aí você limpa todo o seu corpo. Then in your bathroom, many also perfume. Aí você tá cheio de perfume lá no seu banheiro. It is making the spray. You are doing or not? Você faz isso ou não depois do banho? Everybody, don't lie. Todo mundo, não precisa mentir. Most of that. Fala a verdade. A maioria de vocês faz isso. Putting or not? Você coloca perfume ou não depois do Yes, banho? Priya. Pouquinho. Pouquinho. Ok. But with those who are rich people Mas aqueles que são ricos, in their shower room, então lá no banheiro deles, many kinds of. eles têm muitos tipos de perfumes. Understand? 100 types of perfume. Tem mais de 100 I don't know tipos de perfume. which day which was using. Fica até confuso para saber qual que vai usar todo dia. These are two around. How many perfume in your house? Quantos perfumes tem na sua Oi, casa? fala. Ei, No? In your shower room, no perfume. no seu banheiro não tem? Oh, so not good. Everybody's house also. Toda casa beijo. So it's if not in the toilet, is in the bedroom. Not in the shower room, but in the bedroom. Bathroom. Maybe in another place. Okay, no problem. What are you using this? Não tem importância, onde quer que esteja na sua casa, mas você está usando. Okay, nice baby. Okay, nice. Salva de palmas. But Mahaprabhu what is saying? Cheto darpana marjanam. Mas o que Mahaprabhu está dizendo? Cheto darpana marjanam. Your heart of mirror, how to clean? Chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Clean.
Então Mahaprabhu está dizendo, por cantar os santos nomes, você está limpando o espelho do coração. Mahaprabhu is giving first Nam Sankirtan. Então Mahaprabhu está dando essa But prevenção. how to clean your heart with sadhu sangha? Mas como limpar o seu coração em sadhu sangha? You cannot clean your heart and only chanting yourself. Você não pode, na verdade, limpar o espelho do seu coração cantando sozinho. So how chant holy names? With the association with sadhu. Então, Sadhu como sangha cantar now. os santos nomes? Na associação das personalidades santas. You are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cleaning or not? Tá limpando ou não? Slowly, slowly. De pouquinho em pouquinho, né? So the Mahaprabhu, Chetu Darpana Marjanam. Chetudara. Chetu Darpana Marjanam. Then Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Try to understand one word you understand, they will be easy to realization will come. Se vocês entenderem cada palavra, então vocês poderão compreender e realizar o verso todo. You are saying Bhava. What is saying? Bhava Tá dizendo Mahadavagni Nirvapanam. Nirvapanam is extinguish. Nirvapana quer dizer você extinguir. What they extinguish? Extinguir o quê? Mahadavagni. Mahadavagni. Davagni means Davagni significa o and the quê? fire of forest fire. O incêndio florestal. Yeah, forest fire coming or not? O incêndio florestal, ele está vindo ou não? Some trees, Ele existe. they are in the wind, when their branches rubbing, then fire coming. Às vezes, no meio de uma floresta, através de uma árvore, né, os galhos de uma árvore se chocar com uma com a outra pelo vento, então o fogo se manifesta. Especially Australia or America. We saw these things. Isso acontece nesses lugares porque os galhos se friccionam. That time very difficult to. Austrália, América, nesses locais está Very muito quick difícil. going over. É muito difícil de controlar esse fogo porque And rapidamente wind ele se also, espalha. when the fire, then wind automatically comes. Então, na verdade, o vento ele ajuda a espalhar o fogo. So first this is Bhava Mahadavagni. The first fire, very powerful. É um fogo muito poderoso. So in this material world conditional soul, they are suffering three folds of Maya. Dessa forma, neste mundo, as almas elas estão sofrendo Bhava as três misérias de Maya. Mahadavagni. Nirvana. Bhava means, what do you want Bhava? O que significa Bhava? To be. Bhava Ser. Bhodhatu. To be. O verbo to be. But Bhava ser. means again and again take birth in this material. This is Bhava. Você novamente está nascendo e morrendo neste mundo, significa Bhava nessa frase. That's why we are saying Bhava Samsara. Por isso a gente diz Bhava Samsara. Again and again taking birth in this material world. Novamente, nascendo e morrendo neste mundo. Or again and again we take birth in this material world. Then you have to suffer three folds of Maya. Se você novamente nascer neste mundo, quer dizer que você vai ter que sofrer as três misérias de Maya. And you have to burn in the forest fire. E você, assim, dessa forma, vai ter que se queimar no fogo da floresta. Understand? So what to do? Então, o que fazer? So one poet, he wrote one verse. Então, um poeta, ele escreveu uma canção. If the fire is coming, in the forest fire coming, Se o fogo vier nesse you incêndio can florestal, extinguish with the water. então você pode apagar com uma água. But water is, the fire is raged in the water. Mas se o fogo sair, se estiver presente na água, How to extinguish? como é que você vai apagar esse fogo? Understand? Você entende o que eu estou querendo dizer? So what to do? O que fazer então? Nothing. Nada. One is called forest fire. That is called Davagni. Então é chamado de Davagni, que é o fogo da Another is floresta. called in the water, when the water, what is called? Crushing. That's the fire coming. No oceano?
in the Isso ocean. no oceano, então, quando ondas se chocam, às vezes isso produz fogo. Então, como apagar esse fogo? Current coming automatically. Né? O fogo ele surge automaticamente pelo choque das ondas. So how to distinguish these things? Como apagar este fogo então no oceano? Not possible. Impossível. And that fire, his name is called? One is called Davagni. Um é chamado de Davagni, First fire. fogo da floresta. Or when the water crash, E quando as ondas se chocam, that time also fire coming. e nesse momento também o fogo ele surge. And that fire is called? Esse fogo é chamado de Just say for it. Very powerful. That time not so easy to control. É muito difícil de controlar esse fogo Balawana. nessa situação, que ele é muito poderoso. What is it called? Baravanol. Baravanal. Baravanol. Davanol, Davanal and then is called Baravanol. e Baravanal. When the two waves crashing, Quando duas ondas se chocam, also fire coming. e aí o fogo se manifesta. That is called Baravanol. Baravanal. What will do? O que fazer nesse momento? So what here Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, if you chant holy names, Por isso o Mahaprabhu está dizendo, se você cantar os Then- santos nomes, again and again take birth in this material, it will be stopped. e aí se você cantar os santos nomes, o nascer e morrer neste mundo material vai parar. So the Bhava Davagni Bhava Davagni Nirvapanam. Nirvapanam. There again will not take birth in this material world. Novamente você não nascerá neste mundo material. And if you take birth in this material world, Se você nasce nesse mundo material, you have to suffer three-fourths of Maya. você tem que sofrer as 3 misérias de You Maya. also suffer Você sofre many things also. muitas coisas. All you are suffering or not? Vocês estão sofrendo essas 3 misérias ou não? What you are suffering? Quais são as? O que você está sofrendo? Adhantik, Adi Daivika, and Adi Bhautika. Essas 3 misérias você está sofrendo. Adhantik, Adhyātic, many kind of distress coming from our mind. muita perturbação surge por conta da própria mente. Adi Daivik, some kinds of distress are coming from demigoddess. Adhyātic significa que por conta dos semideuses e semideusas, sofrimento surge. Adi Bhautik, some kinds of distress are coming from others living entities. Adibautic significa que o sofrimento está vindo por outras entidades vivas. Sometimes snake bite, Às vezes uma cobra pode picar você, dog bite, o cachorro morder, cat bite. o gato morder. This is coming or not? Isso acontece ou não? If a dog bites you, then you understand. Quando morder, você vai entender. You have to take 3, how do you call it? Shots. Injection. Aí você vai ter que tomar 3 tipos de Very injeção. expensive. Muito cara essa injeção. That kinds of disease, because then, if you not treatment proper way, then after a few months, Se você não tratar you will direito. die. Se você não tratar direito, então, por causa dessa mordida, em 3 dias você vai morrer. If you see the water, then you will be afraid. Você vai ficar com medo se você ver. And you making the sound as like dog. Pow, pow, pow. E aí você vai ficar com raiva e vai começar a latir igual um cachorro. I saw one boy, he was, Eu vi um garoto. dog bite him, O cachorro mordeu but he ele did not take the injection. e ele não tomou a injeção. Then, after a few months, Depois de alguns meses, one kind of disease comes. uma doença surgiu nele. If you saw the water, then afraid. Tô com medo de ver a água. Ele ficou com medo de ver água por causa disso. That's the symptom of that Disease. disease. Era um sintoma daquela doença. Then after, you will die. E aí depois de um tempo, morreu. Dog is very dangerous. O cachorro é muito perigoso. If a dog, so dog bite you, that is kill you. Adi, Bhauti. Então se o cachorro morder você, isso é o quê? Adibautic. Understand? If the monkey bite you, Se o macaco morder você, if you not take the injection, then also disease will come, you will die. se você não tomar injeção, vacina, então você vai também adoecer e morrer. So in this way, Adi Daivik, Adi Bhautik, or Advatik, Então essas 3 misérias, sometimes your mind disturbed. às vezes sua mente fica perturbada. You are okay, but
your mind is disturbed. Você está bem, mas a sua mente está If perturbada. your any relative die or what is called sickness, then you also feeling sickness. Se algum parente seu morrer ou ficar doente, você também vai se sentir doente. You sickness or not? Você se sente doente às vezes ou não? Sim ou não? So in this way, conditional soul again and again take birth in this material. For Yes, we have bhava. Bhava means Buddhatu to, bharbilu to be, again and again take birth in this material world. Então, dessa forma, a alma condicionada ela está novamente, continuamente nascendo e morrendo neste mundo material. And if you take birth in this material world again and again, you suffer three folds of Maya. E se você nascer novamente nesse mundo, você terá que sofrer as três classes de Are you miséria. suffering or not? Vocês estão sofrendo ou não? One who was not chanting holy names, he also suffering three folds of Maya. Aquele que não está cantando os santos nomes, ele está sofrendo as três classes Or de one who miséria. chanting holy names, also he suffering three folds of Maya. E aquele que está cantando os santos nomes também está sofrendo as três classes de misérias. So your question is, what is the difference? Agora a pergunta é, qual a diferença então? Mundane people saying, I am not doing bhajan sadhana. As pessoas mundanas elas dizem, eu não estou I am fazendo not prática chanting espiritual, holy names. não estou cantando os santos nomes de Deus. I am also suffering three folds E of eu Maya. estou sofrendo as três classes de Maya, de Or you miséria. are Krishna conscious, you are doing bhajan sadhana, also suffering three folds Mas of você é um devoto de Krishna, você está na consciência de Krishna e ainda assim está sofrendo as misérias de Maya. Mundane people saying or not? As pessoas mundanas dizem ou So não? what is the difference? Why you chanting holy names? Então qual a diferença se você está cantando os santos nomes? Why you renounce from the enjoying the sense gratification? Nessa circunstância, então, se é a mesma coisa, então por que ainda assim você está renunciando, está tentando I am praticar a vida eating espiritual? meat, fish, onion, garlic. A pessoa está dizendo, eu como carne, cebola, alho, I am very happy. e ainda assim eu estou feliz. And also, sometimes also suffering suffering on many kinds of disease also. E às vezes eu sofro por algumas doenças. Or you are not eating onion, garlic, meat, fish, E você não come carne, peixe, or you are suffering or not? alho, cebola, e ainda assim você And you sofre ou não? suffering any kinds of disease or not? Você sofre por vezes algumas doenças ou não? Those who are non-devoted, they are going also doctor. Quem é não devoto vai para o hospital. And those who are devoted, they also going to doctor. E quem é devoto também vai para o hospital. We are going to doctor or not? Você vai no hospital de vez em quando ou não? Vai no médico ou não? So mundane people, atheists, why you are taking renounce order? Então as pessoas mundanas estão dizendo, por que você está aceitando esse modo de vida renunciado? It is better you eat meat, fish, onion, garlic. É melhor comer carne, peixe, ovo. People saying or not? As pessoas dizem isso ou não? You can ask. If your member, maybe your husband, but your wife, not devotee, they will always every day, why you not taking meat? Às vezes pode ser algum membro da família, ou sua esposa, ou seu esposo que diz, por que você não come carne? You say, I am eating meat. Also, I am going to doctor. A pessoa diz, eu não como carne, estou indo para o médico. Eu como carne, You eu are vou pro not médico. eating meat. Also, you are going to doctor. Então, eu não como carne, ou na verdade, desculpa, a pessoa está dizendo, eu como carne e vou para o médico, Both e you are você também present or not? não come carne, mas também vai para o médico. Ambos estão indo para o médico ou não? They create this question. Então, eles fazem essa pergunta para você. What the difference? Então, qual a diferença? You are also suffering three folds of Maya. I am also suffering three folds of Maya. A pessoa diz, você está sofrendo, eu também. So what answer you will give? Que resposta você vai dar para essa pessoa? Try to understand this philosophy. Tente entender essa filosofia. In this material, if you take birth in this material world, all you suffer the three folds of Maya. Se você nascer neste mundo, você vai ter que sofrer as três misérias de Maya. But difference way. Mas a diferença tem Give an uma. example. Por exemplo, Tiger. o Very tigre, ferocious tiger. um tigre muito feroz. She nourishment her baby. Na verdade, uma tigresa. What is called baby? Baby tiger is called English term. Or cub. Cub. Tiger cub. Então, a tigresa, ela nutre o filhote. Understand? Very small, maybe 1 month or 2 months. Baby cub. Aquele bebê da tigresa bem pequenininho. So tiger Tigrinho. and female tiger. She is taking her baby cub with her teeth Então, a tigresa pega o tigrinho com a and sua bringing boca. one place to another place. E ela leva o tigrinho de um lado para o outro. But
mother tiger, Mas she catch her baby cub, but very carefully, not hurting her baby. Mas a tigresa, ela pega o tigrinho com muito cuidado, né? Com seus dentes, mas ela pega com ele com muito cuidado para carregar de um lado para o outro sem machucar. Or same tiger, and he catch the other animals, and with her sharp teeth, Então, and also carrying. com os mesmos dentes que ela carrega o tigrinho, ela também usa para pegar outros animais e também para carregar esses outros animais. Tiger hunting the deer O tigre caça o veado, ou a corça. and bringing one place to another E place for eating. carrega ali o corpo da corça de um lado para o outro, With her very sharp teeth, com os seus dentes afiados. and catching, hitting the deer and bringing one place to another place. Então ela caça e leva de um lado para o outro. Our same mother tiger, she also carrying her small baby cub. E essa mesma tigresa carrega o seu bebê, o tigrinho, para um lado para o outro. You can see. Você entende isso, você pode ver. Just to go to YouTube, you can see. Vai para o YouTube que você vai conseguir ver. But both are different. Mas há uma diferença aí. So in the same way, those who are chanting holy name Da mesma forma, aqueles que estão cantando os santos nomes and not eating meat, fish, onion, garlic, e não estão comendo carne, peixes e ovos, Mayadevi externally giving some little pain. Mayadevi, Actually not pain. They say, Mayadevi, like and mother tiger bringing her cub one place to another place. então Mayadevi, externamente ela dá algum sofrimento, mas na verdade esse pequeno sofrimento é exatamente como a boca da tigresa que carrega o seu bebê tigrinho de um lado para o outro. Are those who are not performing, are those who are not doing bhajan and sadhan, Mas aqueles que não fazem bhajana e sadhika, prática eating espiritual, meat, fish, onion, garlic, que comem carne, peixes, ovos, then Mahadevi heavy punishment. então Mayadevi ela dá um castigo muito pesado. This is the rules also. Essa é a regra. And we are externally looking, the devotee also going to the doctor, Externamente a gente está vendo o devoto indo para and o médico non-devotee also going to doctor. e o não devoto também indo para o médico. But difference, right? Mas existe uma diferença. And so this example you try to understand. Tente entender este exemplo. So don't eat meat, fish, onion, garlic, and eggs and other things. Give the compassion to the living entities. Então dê compaixão a todos os seres vivos. Não coma carne, peixes, ovos, cebola, alho. You are eating the chicken. Você está comendo galinha. So chicken, their mother or not? A galinha tem mãe ou não? So how possible to kill that? Então como é possível você matar esse animal? God creates everything not for eat everything for you. Deus não criou tudo para você sair comendo. And God creates grass. Deus criou a grama. Who will eat grass? Quem vai comer a grama? Cow. A vaca. You are not cow. Você não é vaca. Many people are saying, oh, God creates everything for eat for us. As pessoas falam, Deus criou tudo para a gente comer. So God creates also grass, so you can eat grass. Deus também criou a grama, então come o capim. Are cow, the grass, the cows, they will be eat the grass. A vaca ela come grama. Everything has prescribed in Shastra what things you will eat, what things not will eat. Então nas escrituras já foi explicado que cada ser vivo deve comer neste mundo. E o que também não vai So comer. this is the process also. Então este é o And processo. you give the compassion to the others living. Você deve dar compaixão, ser compassivo com todos os seres vivos. Already I told. Eu já disse para vocês Jivatma soul resides in the heart of all the living entities. que a alma reside They no have coração de also todos. conscious being. Esses seres também são conscientes. If anybody cut your son, you will be happy or unhappy? Se alguém cortar o seu filho, você vai ficar feliz ou não? You tell me. Me diga. Happy or unhappy? Vai ficar feliz ou não se alguém cortar o seu filho? Unhappy. Você vai ficar infeliz. So how possible cut the chicken and their mother will not their mother will not happy. Então como que você vai cortar a galinha e a mãe da galinha vai ficar feliz? So you should not kill to others. Então você não deve matar os outros. So for this Bible also written, thou shalt not kill. Então por isso que a Bíblia diz claramente, não matarás. What Bible is saying same thing, or Gita, Bhagavad, Ramayana, every actual, all the religious will saying same thing, but people they interpret it opposite way.
Então, o que está escrito na Bíblia também está escrito em todas as escrituras sagradas de diferentes religiões, mas as pessoas interpretam de forma errônea. You read the Bible, everything. Thou shalt not kill. Então, este é o exemplo que está na Bíblia. Não matarás. You have no right to kill to anyone. Você não tem o direito de matar You give ninguém. the compassion to all the living. Dê compaixão a todos os seres vivos. Now you think, my son, I protect. Or your son, I will eat. Não fica pensando assim, o meu filho eu protejo, mas o seu filho eu vou matar. You cannot say this. Você não pode dizer isso. Live and let live. Viva e deixe viver. This is the good terms. Live and let live. Então, essa é uma coisa boa. Viva e deixe viver. Give the compassion to all the living. Dê compaixão a todos os seres vivos. And all the living entities, they are sons and daughters of Lord God. Porque todos os seres vivos são filhos e filhas do Senhor. And God is our Father. Deus é o nosso Pai. Are all you are His sons and daughters. E nós somos seus filhos e filhas. So this is our duty also. Então, How esse é o to nosso give the dever. compassion to all the living entities. Como dar compaixão a todos os seres vivos. Understand? Sachidananda, he is not eating meat, fish, and nice body or not. Veja só o Satchidananda, ele não come carne, peixe e ovos, ele tem um corpo legal ou não? Levanta. Look. People are thinking, if you not eat meat, fish, and you become very skinny. As pessoas pensam, se você não comer carne, peixe e ovos, você vai ficar fraco, magricela. He is not eating. How many years you are not eating meat, fish, and garlic? Quantos anos você não come carne, peixe e ovos? 8 years. 8 years. Look. Mais de 8 anos ele não come carne, peixe e ovos. Veja só. Some from their birth not eating meat, fish, and Tem garlic. pessoas que do nascimento não comem carne, peixe e ovos. Krishna Balaram. Voilà. So, good body or not? Tem um corpo bom ou não? So you cannot say this way. Você não pode dizer isso. So if you not eat meat, fish, and you will become very skinny. Weak. Weak. Então você não pode dizer que se você não comer, uma pessoa não pode dizer isso, que se você não come carne, peixe e ovos, And você many fica people fraco. doesn't eat meat, fish, onion, garlic are very sick and skinny. E tem muita gente que na verdade come carne, peixes e ovos, é magro e é fraco. Just your mental thinking. Isso é Mansi. apenas uma concepção da sua mente. And if I not eat meat, fish, onion, garlic, I become very sick. Que se eu não comer carne, peixe e ovos, eu vou ficar doente, fraco. Lord creates everything not for it for you. Deus não criou tudo para você comer. Tight is your thing. Lord creates the deer. Deus criou, por exemplo, a corça, o And veado. Lord creates the tiger, lion. E Deus também criou o tigre, o They can leão. eat. Então, o leão, o tigre pode So- comer a corça. So for the Srimad Bhagavad Gita, Krishna says what will eat, what not eat. It is everything is prescribed in the scriptures. Por isso a Bhagavad Gita explica o que comer ou o que não comer. Tudo já está escrito. You understand? But what will you are a human being? Você é um ser humano. You are not animals being. Você não é um animal. Animal beings will say what will you eat before eat. You have to offer to Lord. Porque o ser humano, tudo que ele vai comer antes, ele deve oferecer a Deus. But what will offer to Lord? Which is sattvic food. You Mas can o offer que to que você vai oferecer para o Senhor? Aquilo que for sátivico, você So então our oferecerá ao scriptures Senhor. explain. Ahara suddhai, chitta suddhai, dhruvan smrito, asmriti labdhe brahma. Ahara suddhai. You have to take the suddha ahara, meaning pure vegetarian food. Você deve então, segundo o que está dizendo esse verso, comer um alimento puro. And that food first you offer to Lord. Então esse alimento puro vegetariano, primeiramente, antes você deve oferecer ao Senhor. This is your duty. Esse é o seu dever. And what you will eat, first you offer to Lord. Primeiro que antes de comer você deve oferecer a You know Deus. mantra or not, no problem. Se você souber o Just mantra ou say, não, oh my Lord. não tem problema. Você apenas diga, ó meu Senhor, por favor, aceite isso. So ahara suddhi. And first ahara suddhi. Purify your food. Sattvic food you have to take. Então, essa é a primeira instrução neste verso. Primeiro, purifique aquilo que você está comendo. Then your mind will be, pure mind will come. Então, a sua mente, dessa forma, se tornará pura. What you will eating? Que você- Every year. 7 days, in 5 days, that transfer in different things also. O que você come passa por transformação no seu corpo a cada 7 dias. Rose, coming blood, the different coming. Then coming in brain.
Então, primeiro começa por se transformar em sangue e por último se transforma em substâncias Even no the nosso cérebro. bioscience, if what you are eating, everything is transfer every 7 days. Então, se você analisar de acordo com a ciência, a cada 7 dias o alimento dentro do corpo se transforma até chegar ao cérebro. So 7 into 5. After 35 days, and your mind coming this. E aí, dessa forma, depois de 35 dias, esse alimento chega até o nosso cérebro. If you eat the tamasic food, then tamasic mind will come. Se você comer coisas que estão situadas no modo da ignorância, sua mente ficará no modo da ignorância. If you eat tamasic food is the mode of Ignorância. ignorance, that tamasic mind will come. O que significa tamasik? Comida tamasik significa que aquilo que está no modo da Those are ignorância. eating tamasic food, then tamasic mind come. Quem come comida no modo da ignorância And se destroy torna ignorante everything. e destrói tudo. As like Mahadeva. Assim como Mahadeva Destruction. destrói tudo. No. Não. Always take sattvic food. So far, the aharo suddhi, chitta suddhi, dhruvan smrito, smriti labde brahma. Então sempre coma comida no modo da bondade. And so first to give intense, how to eat the, then that's called sattvic food, mood of goodness. Então dê ênfase em primeiramente comer aquilo que está situado no modo da bondade. Then your mind will be goodness, mind will come. Aí a sua mente vai ficar boa, Sattvic mind will come. sua mente vai ficar bem no modo da bondade. Then will be compassion to the others living entity. E aí você será compassivo com os outros seres vivos. Those who are tamasic mind, they killing to everybody. Mas aqueles que se tornam Their heart tamásicos is e very ignorantes, hard-hearted, cruel. eles se tornam então muito cruéis e matam outros seres vivos. So in this way, first to try to understand this way. How to make your mind. Então, primeiro entenda isso como estabelecer a sua mente. Then you do bhajan and sadhana. E aí, dessa forma, você poderá praticar vida espiritual. He wrote this verse, first sloka of Upadeshamritam. Por isso, Srila Rupa Goswami então escreveu esse primeiro sloka do Upadeshamritam. Vacho vigam manosa Krutavegam, Jihavegam, Udavasthavegam, Etan vegan jo vishati dhira, Sarvam primam prithivim sasisyat. Attaharo Sascha, Prajaponyamagraha, Janasangasya lolancha Sharabi bhakti vinasyati Utsahat Nishtayadharyat, Tatat karma pravatanat, Sangatyaga sato vitte, Sarabhi bhakti prasiddhati. This is the process of step by step. Este é o processo passo a passo. The bhajan is hard. Faça bhajana sadhana. And chant holy names. Suppose Lord Chaitanya Mahaprabhu saying, Cheto darpano marjanam bhavamaha davagnirvapanam Shreya kaiva chandrika vitaranam vidya vadhu jivanam anandmudhi vardhanam pratipadam and pratipadam. Pratipadam every step. Então, pratipadam significa cada passo. Pratipadam Purnamrita Ashwada. You know? Você está bebendo ou não? Asfada, quer dizer beber. Release. Significa saborear. Purnamrita Sadhanam. Or then Sarva Atma Snapana. And Swarab rain, shower of rain. Então, uma chuva. And full of Amrit. Uma chuva de néctar. Sweet nectar. And driving in the ocean of divine love of Radha and Krishna. É uma chuva de néctar chovendo no oceano do amor divino de Radha Krishna. Aí você dessa forma vai mergulhar no oceano. Okay. Now we'll take prasad. Time is over. On almost 50 minutes left. Então faltaram apenas 15 minutos. And go your destination. Devemos então tomar prachada e ir para o próximo destino. Or after everybody come, I prepare you. Então, amanhã estamos a caminho do Rio de Janeiro e depois todos vamos para Alto Paraíso. Then you will come Ratha Yatra. E aí todos virão para São Paulo para Ratha Yatra.
Who did not take the invitation letter, take. Why the invitation letter? Por gentileza, quem ainda não recebeu o convite para o Ratha Yatra, receba. Give to the... Segurança que fizer. Ah, Alguém trouxe o flyer do Ratha Yatra? Não tem mais? I have just one. The last one. yes. Times change now. Huh? Times change. 10 a.m. Are this time they will come, there is enough. Nessa hora é o suficiente. Everybody come, okay? Todos venham para o Ratha Yatra. Now everybody take prasadam. Hare Krishna. Só um momento que Srila Gurudeva ainda não terminou o Harikatha. Huh? And those who want to take Japamala Harinam, they will come and other can take prasadam. Então, aqueles que quiserem receber os santos nomes e iniciação espiritual, venham. Os outros podem já tomar Mahaprasada. Mahaprasadi Govinde Nama Brahmani Vaishnave Salpa Punna Batang Rajan Vishasa Naiva Jayate Sarira Vidraja Jodendriya Jivetere Armati Jhavati Lobo Adhijata Kodina Krishna Para Dayamoy Gori Satasarani Gopal Sriyamrita Bhav Radha Krishna Premita Ko Dayal Nitai Dayal Gaur Premanande. Bolo Srila Gurudeva ki jai. Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki